Há uma pergunta que me fazem muitas vezes, ou pelo menos uma pergunta que eu sinto que está por trás de muitas conversas que eu tenho, que é porque é que eu não faço metade das coisas que vejo outros profissionais a recomendarem, ou porque é que até agora que estou nesta fase de teste não publicava todos os dias, ou porque é que ainda não tenho um produto de entrada low ticket, ou porque é que ainda não abri uma agência, ou porque é que eu não sigo determinadas estratégias que funcionam super bem para toda a gente, aparentemente. E a resposta honestamente é muito simples, é porque eu não estou à procura da melhor resposta, porque a melhor resposta tem totalmente a ver com o contexto. Eu procuro sempre a melhor resposta para o contexto em questão. E acho que esta frase explica completamente a maneira como eu penso o meu negócio e o negócio de qualquer pessoa. É esta questão de não haverem respostas certas para toda a gente. E hoje vamos falar mais disso. Este é o Mano a Mano, o meu podcast sobre estratégia, branding, marketing e negócios sem rodeios. Aqui tu não vais encontrar fórmulas mágicas, nem vais encontrar verdades absolutas, não acredito em nada disso. Tu vais encontrar pensamento, contexto e decisões explicadas, acima de tudo. Eu sou a Mariana Mano e criei este podcast porque acredito que os negócios não falham por falta de esforço, mas por falta de direção. Aproveito também dizer-te que agora temos um Instagram do podcast e podes acompanhar lá para ver os clipes, para ver tudo aquilo que vamos lançando. Sei que nem sempre dá para ver os episódios todos e assim vais conseguindo ver aquilo que são os temas e vir ver o episódio completo daquilo que te interessa mais. O handle é manoamano.pod e espero encontrar-te por lá. Como eu já te falei noutros episódios, realmente fascina-me esta procura incessante pela fórmula mágica que vai salvar o teu negócio e a tua comunicação. E já te disse mais do que uma vez, eu percebo, é mais confortável, reduz a ansiedade, é super bom, mas eu quero falar-te principalmente deste meu ponto de vista. Eu, antes de ser estratega de marketing e de comunicação, eu era fotógrafa e há uma coisa que eu aprendi a fazer mesmo sem pensar. É que atrás de uma câmara eu nunca uso a mesma lente, a mesma luz ou o mesmo enquadramento para duas pessoas completamente diferentes. Cada pessoa pede um olhar diferente e fotografar, mesmo a parte do design, ensinaram muito isso. E eu trago essa maneira de olhar também agora para a estratégia, para a comunicação vista como macro, para que depois o micro da comunicação continue a fazer sentido. Com negócios isto tende a acontecer igual. Mas pronto, a verdade é que muita gente trata a estratégia como se fosse uma única lente que vai servir para todos. E acho que é exatamente com base neste raciocínio que eu não faço metade das coisas que eu vejo online. Lá está, não é que elas estejam erradas, mas elas podem simplesmente não ser as certas para mim. Eu vejo constantemente recomendações muito válidas, atenção. E eu tenho mesmo este hábito de consumir muito conteúdo, muitos podcasts. Aí até fiz aqui as neiras. Muitos podcasts, ouço muitos cursos, eu compro-os, eu leio e aprendo com pessoas incríveis. Mas aprender uma coisa não significa copiá-la. Mesmo as coisas que eu te ensino aqui, se forem conceitos, ok, isso tu tens é de te apropriar dos conceitos e usá-los e jogar com eles a teu favor. Mas estratégias que eu utilizo para mim, é válido tu testares, mas não é imperativo que elas vão funcionar para ti, de todo. Sabes que é engraçado porque o meu primeiro pensamento já não é, quando eu vejo estas estratégias, já não é eu tenho de fazer isto, mas é imediatamente para quem é que isto vai funcionar? Será que isto vai funcionar para mim? Será que isto até não vai funcionar para um cliente meu? E isso é giro trabalhar com muitos negócios diferentes porque no fim do dia quase tudo o que eu vejo vai ajudar alguém. E nem sempre sou eu própria. Se tu trabalhas com apenas o teu negócio, então este filtro tem mesmo de existir. Eu não quero que este episódio caia muito no episódio em que eu falei do fundamentalismo, em como ele é muito sexy e vende muito mais, mas que não é tão bom para o crescimento sustentável. Mas acho que é um tema tão vasto que eu confesso que estou com algum receio de poder trazer aqui algumas ideias repetidas, mas são ideias em que eu acredito realmente. O objetivo deste episódio é falar mais desta questão da reflexão daquilo que nós vemos e como é que podemos usar a nosso favor aquilo que nós vemos, mais do que tentar desbloquear-te aqui esta ideia de que o fundamentalismo não é muito fixe. Por exemplo, todos os dias eu vejo vários conteúdos que têm e que trazem estes conselhos certos de tens de publicar todos os dias e criar uma agência e contratar rapidamente e lançar um low ticket e nichar o mais possível, faz isto, faz aquilo. E uma estratégia, ela não é boa porque ela funciona. Ela é boa porque tem o contexto certo.
percebe que tu pegares num modelo de negócio que nada tem a ver contigo, por mais que até funcione, pode não ser o certo para ti. Porque esta questão das coisas serem certas para nós é certas a vários níveis. É certas na medida em que nos fazem sentir bem e que depois também nos trazem rentabilidade e o negócio é bom e é estável, mas acima de tudo que se alinha connosco, ok? Por acaso é engraçado pensar nisto, porque eu acho que as piores decisões que eu já tomei no meu negócio foram muito baseadas em copiar. Porque depois não resultou. Pá, e gerou uma frustração gigante. Como elas não nasceram de mim ou não cresceram em mim, elas, pronto, vieram só desta vontade que eu tinha de reproduzir alguma coisa que vi alguém fazer, pá, principalmente na criação de conteúdo. Bem, esta tentação de copiar formatos, copiar ideias. Eu já vi criadores que eu sei que me acompanham a criar conteúdo muito semelhante ao meu e algumas ideias que realmente vieram da minha cabeça. Claro que não vou dizer que não me inspiro naquilo que eu consumo. Tipo, obviamente, a internet está aí para isso também. Mas é importante nós conseguirmos olhar aqui no ângulo do conteúdo para os formatos e perceber como é que nós os podemos transformar nossos, um bocadinho mais nossos, para não ser tudo igual. Porque, assim, eu falo por mim, hoje na internet, pá, é uma seca fazer scroll, principalmente, por exemplo, no meu nicho, na minha área, que nem é assim extremamente nichada, mas nesta área da comunicação, da estratégia, pá, é tudo igual. É tudo igual, os copies são todos muito parecidos, o discurso é todo muito parecido. E eu tenho muito medo de, às vezes, em algum tipo de falas, de coisas que eu digo, cair muito nessa repetição. Porque a verdade é que há mensagens que são super importantes e que, se calhar, não há uma maneira muito melhor de produzir e de passar a mensagem. Mas uma coisa é isto acontecer, se calhar, em 10, 20% do conteúdo, mas os outros 80% são teus. Mas isto acontecer em 90% e só 10% é que são teus, pá, isto... Somos todos iguais. Pronto, e de repente somos todos iguais. Então porquê é que me vão contratar a mim e não vão contratar outro? Somos todos iguais. Nós somos todos iguais enquanto os direitos e os deveres que temos enquanto humanos agora. Não somos todos iguais na nossa personalidade e na nossa essência e na nossa maneira de ver as coisas. Não somos. Por isso é que também é mesmo importante, mesmo que um formato esteja a performar perfeitamente bem e seja uma coisa super válida de testar, se ela não for compatível contigo e tu não a conseguires trazer e traduzir para o teu conteúdo, não faz sentido. Até um exemplo, eu fiz um conteúdo sobre isto. Portanto, na altura do Mundial e do São João, ainda estamos na altura do Mundial, mas pronto, do São João, eu nem estava a pensar a fazer conteúdo nenhum relacionado ao São João. E até acabei por fazer. E mesmo do Mundial eu fiz um único conteúdo relacionado até agora. E porquê? Honestamente, porque eu consumi tanta coisa, tantas ideias fantásticas, nenhuma veio até mim. Eu não consegui pensar numa maneira realmente boa de conseguir comunicar e utilizar aqui o Mundial a meu favor para enaltecer a minha comunicação. Por isso não falei. Porque se é para ser igual a toda a gente e não trazer nada de novo, uma visão pelo menos interessante ou uma expressão engraçada da minha parte, que vai acrescentar à percepção que o outro vai criar de mim, para que é que eu ia trazer isso? É um bocado este o meu racional por trás e é o grande motivo pelo qual eu não faço tudo aquilo que eu vejo online, porque se eu não vou conseguir trazer pelo menos uma coisinha extra minha e vai ser só copy-paste, acho que isso também não vai abonar muito a meu favor, sou-te sincera. Há aqui outra coisa muito importante que eu até escrevi, já nem me estava a lembrar que tinha de vir por aqui no meu discurso, que é esta questão de, às vezes, quando nós discordamos de algo, fazemos scroll e não ouvimos até ao fim. Epá, por um lado, isso até não é assim tão descabido, porque também não queremos estar a dar views a uma coisa que achamos má. Mas quando é só uma opinião relacionada com a área, não é necessariamente uma coisa mesmo má, como há tanto conteúdo aí. Eu pessoalmente gosto muito de ouvir até ao fim. E eu continuo a discordar, não muda necessariamente isso. Mas para mim é mesmo interessante perceber como outras pessoas constroem as suas ideias e expõem as suas ideias, porque isso também me vai dar ideias a mim. Por exemplo, eu nunca me lembraria de falar sobre... Por exemplo, eu nunca me lembraria de não ser apologista desta publicação diária excessiva, extrema e exaustiva se eu não soubesse e se eu não visse até ao fim conteúdos que promovem exatamente isso. Nós construímos também as nossas opiniões porque percebemos que há uma opinião sobre isto e que nós temos uma diferente ou até temos uma igual.
também nos dá mais ferramentas para conseguirmos argumentar as nossas ideias. Isso é uma coisa que nos marca muito, nem sempre é só aquilo que nós defendemos, mas também aquilo que nós não defendemos. Isso é muito importante. E, por exemplo, esta questão de publicar todos os dias. Hoje eu ando a publicar diariamente, até ando a publicar 2 vezes por dia. Isto acontece porque eu tenho muito conteúdo para utilizar e o conteúdo que estou a criar de novo é conteúdo de muito fácil criação. É conteúdo extremamente nativo, que eu edito diretamente no telemóvel, que nem é o meu normal, porque eu adoro editar no meu querido computador e no meu Premiere. Enfim, eu também sou uma pessoa complicada, vamos ignorar. Mas eu só consigo publicar com esta frequência estonteante porque quero testar os resultados disto e porque já tenho muito conteúdo feito. Em cenário nenhum, eu acho que publicar todos os dias é a solução para os problemas de quem quer que seja, principalmente se isso vai dificultar mais a rotina do que facilitar. Ou seja, perceber como é que as diferentes ideias se podem ou não adaptar aos nossos contextos. E isto faz-me ter esta opinião muito firme sobre publicar todos os dias. E ainda bem. Porque faz que outras pessoas que também concordem com isto ou que sintam alívio ao ouvir isto se consigam conectar comigo. Mas é sempre importante ouvir até ao fim, para conseguirmos perceber quais são estas as nossas bandeiras e as nossas ideias. É tão interessante fazer este exercício, honestamente. Até te digo, eu recentemente vi até ao fim um vídeo de 10 minutos. Eu não sabia a duração do conteúdo, sou sincera, mas vi um vídeo de 10 minutos que falava sobre a importância de viralizar. Isto é uma coisa com a qual eu não concordo. Eu não acho que seja preciso viralizar para conseguir ter um negócio bem sucedido, na nossa definição de sucesso, claro, mas não é preciso viralizar para vender. Não é mesmo, acredito mesmo nisso, tenho mais que provas disso, tanto comigo próprio como com os meus clientes, mas eu vi até ao fim. Eu queria perceber quais são os argumentos, quero conhecer também a visão destas pessoas. Isto é tão importante. Porque às vezes vem um cliente até mim que também acha que precisa de viralizar e eu já vou ter mais ferramentas para eu conseguir ver as coisas, para eu conseguir pôr a ver as coisas de outra forma, ou pelo menos para lhe explicar o meu ponto de vista e ele ter mais um ponto de vista. Isto é tão importante. Ai, é tão importante. Eu acho que estou a navegar um bocado na maionese, honestamente, mas eu acho que isto para mim é tão importante. Lá está, o parar para pensar tem um valor como mais nada tem no nosso negócio, honestamente. Trazendo isto para tomar decisões. Por exemplo, quando tenho uma ideia nova, quer seja de um serviço, quer seja de uma nova estratégia, há sempre algumas perguntas que eu faço e eu quero deixá-las aqui para ti, para tu também as fazeres. Isto aplica se calhar mais a uma mudança maior, às vezes um conteúdo, podes só fazer, em princípio vai-te demorar menos tempo, mas decisões um pouquinho maiores. Questiono se faz sentido para mim, enquanto pessoa individual, se faz sentido para o meu negócio e para o que eu quero e para o que eu imagino para o meu negócio, se faz sentido para os meus objetivos que eu já defini à partida, se eu tenho recursos para avançar com isto e se eu quero realmente construir também esta versão do meu negócio. Faz sentido? Esta estratégia alinha-se e justifica esta construção toda que eu tenho de fazer? Questiono-me sempre sobre isto porque de outra maneira não consigo ter uma resposta. Porque lá está, crescer só por crescer não vale muito, e sim, é preciso ir a crescer para a direção certa, não é? Eu, por exemplo, e por isso há algumas decisões que eu tomo no meu negócio e que tenho tomado no meu negócio até hoje que algumas pessoas consideram muito estranho e que já me perguntaram algumas vezes, alguns colegas de profissão aqui do empreendedorismo. Por exemplo, o facto de eu ainda não ter um low ticket, eu não quero dizer que não vá ter, atenção, mas nesta fase, para mim, tem sido muito mais importante eu otimizar os meus serviços high ticket, portanto o meu programa de acompanhamento e o serviço de gestão de redes sociais que eu tenho com a minha equipa, têm sido muito mais prioritários e têm sido tem-me dado um gozo gigante do que tratar de ter um produto de entrada, um produto low ticket, porque felizmente eu estou a conseguir converter sem esse produto de entrada. Por isso, eu dividir a atenção por estas duas coisas vai só diluir aquilo que eu já sei que já está a funcionar e que eu posso otimizar. Sem dúvida que um serviço low ticket está nos meus planos e eu quero muito construir também passar por essa experiência de raiz para mim. Já o criei com outros clientes, mas criá-lo para mim, quero muito, mas a seu tempo, não tem de ser já. No meu caso, não é prioridade já. E está tudo bem com isso. Outra coisa foi eu abrir uma agência. Depressa, se tu já tens equipa, porque é que tu não abres agência? E aproveito para te deixar aqui a informação em primeira mão que eu vou abrir o meu estúdio criativo, vai ser lançado em breve e a verdade é que ele já existe.
E ele já existia antes de eu abrir uma conta no Instagram e um site para ele. Eu já estava a converter trabalho para a minha equipa sem eu ter de anunciar que tenho equipa. Eu escolhi estruturar profundamente primeiro, que foi uma coisa que eu pessoalmente não fiz com o meu negócio próprio, porque era bem mais nova, então houve muita coisa que eu fui descobrindo e fazendo. Se agora tenho a oportunidade de estruturar primeiro, crescer primeiro a minha equipa, crescer primeiro a confiança com a minha equipa, que as pessoas à partida já vão sabendo, eu vou falando disso nos stories, apesar de não dar aqui uma dimensão gigante. Ok, agora sim, vamos escolher o nome para a equipa, vamos comunicar em nome da equipa, criar conteúdo, estou ansiosa para esta nova fase, mas eu não precisei de o fazer logo, e para mim não fez sentido fazê-lo logo. É que ainda por cima, para mim não me fazia sentido abrir uma agência de marketing sem eu sequer antes saber se fazia sentido para mim e se eu iria gostar assim tanto desta área de social media e estratégia de comunicação. Eu nem sabia como é que eu ia abrir uma agência antes. Eu vejo muita gente a fazê-lo e espero que funcione para eles, mas para mim eu acho que só me ia gerar mais frustração, sou-te sincera. Outra coisa que me perguntam muito é sobre nichar. Como assim tu ainda não nichaste? Como assim tu trabalhas com bastantes negócios diferentes? E até te digo, eu nicho em parte sim. Por exemplo, eu só trabalho com negócios de prestação de serviços. É o meu foco, também com infoprodução, mas não há produto físico, não há retalho. Eu não trabalho com retalho, honestamente acho que não tenho mesmo o olho para o retalho, não é o tipo de negócio que eu me identifico bastante, então não trabalho com isso. Mas assim, claro que eu não nichei desde o primeiro momento se eu nem sabia o que é que eu gostava. Eu sou uma pessoa com múltiplos gostos. Portanto, eu não vou nichar para um gosto que até pode ser um gosto errado. Eu não sei. Precisei de experimentar para tomar as minhas decisões. E eu adoro isto, a minha equipa também gosta desta diversificação. É tão bom perceber que não é preciso seguir estas ideias todas já estabelecidas para poder fazer as coisas bem, porque o nosso bem não é o bem dos outros e está tudo certo. E atenção, nenhuma destas ideias que eu trouxe aqui não são ideias más, como eu já expliquei. Simplesmente não eram as certas para mim naquele momento, outras ainda não são as certas para mim agora, vão sendo ao longo do tempo. Eu fui percebendo uma coisa muito curiosa, sabes? É que aquilo que eu faço melhor nem é necessariamente a comunicação, mas a parte do diagnóstico. Eu só percebi isto porque eu não fui seguindo tudo aquilo que me iam dizendo para fazer. Foi porque eu parei muito tempo a refletir, honestamente. Às vezes tempo que eu não tenho. Mas é engraçado como eu percebi que como gosto de ligar pontos, gosto de fazer perguntas, gosto de tensionar as pessoas e de perceber de onde é que elas vêm, quais são os seus problemas, como é que podemos agir para resolver esses problemas. Muitas vezes elas até chegam até mim com um problema no conteúdo. Meu Deus, eu não sei como criar conteúdo e afinal qual é que era o problema? É que nem sequer sabem qual é a sua proposta de valor. Nem sequer se lembram da profundidade da história que carregam e que pode ser diretamente colocada na sua comunicação. Sem expor demais, claro. Ou no processo comercial, ou numa crença qualquer limitante que tenham e que é uma coisa 100% psicológica, nada tem a ver com a comunicação, mas que impacta 100% a comunicação. Isto para mim fascina-me e nem sempre o problema está onde dói. É esta a principal conclusão. E para mim é muito importante perceber isto, porque hoje quando me dói no meu negócio em algo, eu consigo parar para refletir se é mesmo aí que está o meu problema, ou se o problema não é mais profundo do que isso. Para mim isto é um raciocínio muito importante e se servir para te motivar também a tê-lo, é isto que eu quero. E acho que é mesmo por isso que eu tenho tanta dificuldade em aceitar fórmulas, sabes? Porque as fórmulas ignoram completamente o contexto. E existe contexto em todo lado. Eu vejo contexto em todo lado e se tu parares também vais ver que há um contexto específico em todo lado. E estas 4 decisões que eu te contei ao longo deste episódio, que não tomei, que optei por não avançar, elas não nasceram deste instinto do medo, mas sim do diagnóstico, de olhar para o meu contexto. Sempre. Só uma coisa que este último ano me tem ensinado é que o crescimento sustentável nasce, obviamente, de decisões alinhadas. É isso que eu te tenho comunicado aqui desde o primeiro momento e não está nas decisões mais populares. Nas decisões que toda a gente toma. Não é porque toda a gente toma que são as certas para ti. Mesmo. Nem tudo o que resulta para os outros vai resultar para nós. Nem tudo o que está na moda deve ser seguido assim fielmente. E nem tudo o que gera resultados rápidos merece ser combinado. Nem tudo o que gera resultados rápidos merece ser copiado. Ok, fica com esta. Nem tudo o que gera resultados rápidos merece ser copiado. Pode às vezes custar e gerar alguma dúvida, mas nem sempre é a melhor solução. O objetivo nunca devia ser fazer igual. Para mim o objetivo nunca foi fazer igual, mas sempre construir algo que faça sentido. Para mim, para a minha equipa, para os meus clientes.
Por isso, quando me perguntam porque é que eu não faço metade do que é que eu vejo online, a resposta é muito simples, na verdade. Porque antes de eu procurar a melhor estratégia, eu procuro perceber qual é a melhor estratégia para o meu contexto. Sempre. E honestamente acho que isto é o que os negócios mais precisavam de fazer. E que eu espero que tu faças no teu mesmo sem teres de falar comigo. Que este episódio tenha servido para tu refletires sobre isto. Vamos procurar menos por respostas universais e vamos trabalhar mais a nossa capacidade de pensar criticamente sobre aquilo que nós vemos. E dito isto, se este episódio te ajudou a pensar um bocadinho melhor, então ele já cumpriu o seu papel. A verdadeira definição de estratégia não é fazer mais, mas sim perceber e pensar melhor. O Mano a Mano existe precisamente para isto, para te ajudar a organizar ideias, tensionar-te um bocadinho, trazer-te algumas estratégias e linhas de pensamento, para tomar decisões com mais consciência acima de tudo. Se isto fez sentido para ti, o melhor que tu podes fazer é deixar uma avaliação no Spotify ou deixar um gosto e subscrever aqui no YouTube. Espero mesmo que tenhas gostado. Já sabes que podes acompanhar-nos através do Instagram em manoamano.pod. Deixo lá clipes diariamente. E se tu não queres perder mais nada, no próximo episódio vais estar aqui. Eu espero mesmo encontrar-te lá. E até lá não te esqueças que o teu negócio merece pensamento.